Hoje estamos aqui com a professora Marcela Ferrari, da Universidade Estadual de Maringá. Esse evento é uma parceria do projeto EMAR, Educação Matemática Antirracista, com o Eventos do Programa da Licença, né? Temos o prazer aqui de ter a presença da professora Marcela. Eu vou fazer aqui a apresentação da professora Marcela. Quero agradecer primeiramente que ela aceitou o convite, né? A professora Marcela é uma mulher negra, mãe de 3 filhos, as gêmeas Petra e Valentina, conhecida como as gêmeas Ferrari, e o pequeno Apolo, né, um bagunceiro oficial, segundo palavras da própria Marcela. Matemática de formação, Marcela se especializou em álgebra comutativa, com passagens pela UFSCar, USP e pela Universidade de Barcelona, na Espanha, mas sua trajetória tomou um rumo próprio e necessário. Ao se debruçar sobre a divulgação da matemática, Marcela passou a investigar algo fundamental: como a sociedade se relaciona com a matemática, quem tem acesso a esse conhecimento, quem é afastado dele e como podemos transformar essa lógica. Hoje ela está finalizando sua graduação em marketing e coordena o Hub Conemate, um ecossistema de projetos que articula ciência, extensão, equidade e redes digitais, numa tentativa urgente de abrir novos caminhos para a matemática e se conectar com toda a sociedade. Então, obrigada, Marcela, por ter aceitado o convite. A palavra é sua. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite, né? Eu fiquei muito feliz de poder ter essa oportunidade em apresentar esse trabalho, né? Então, eu queria agradecer bastante. Quero agradecer a professora Ana por ter aceitado, né, ser mediadora dessa palestra, assim, então quero agradecer muito. E vou falar um pouquinho, primeiro vou me apresentar, né, falar como apesar de já ter feito uma apresentação boa aí, né, vamos falar um pouquinho de quem eu sou, né, como foi minha trajetória até aqui, né. Então, conforme ela falou, né, eu sou mãe de 3, sou professora de matemática desde 2011 aqui na Universidade Estadual de Maringá. Eu faço essa graduação em marketing, estou finalizando agora. Sou graduada em matemática, fiz mestrado pela UFSCar, doutorado pela USP, e fiz 2 pós-doutorados, um pela USP, outro pela Universidade de Barcelona, e atualmente eu pesquiso nessa linha de pesquisa, né, que é a divulgação da matemática, especificamente, né. Então, essa é só para vocês terem uma ideia de como que foi esse meu percurso pela matemática, né? Como que eu fui caminhando ao longo do tempo. E eu tenho esse projeto de pesquisa, né, chamado Conemate, e eu atuo fortemente em 3 linhas dentro desse projeto, né? Eu atuo com pesquisa, que é uma elaboração de ferramentas usando a IA generativa, né, para os professores de matemática, em particular para os alunos do Profimate. Eu também atuo com uma linha de pesquisa que é sobre a sociologia da matemática, né, teoria da divulgação da matemática e sociologia da matemática, e também trabalho com a divulgação da matemática e as práticas antirracistas, né, que é a divulgação da matemática antirracista, que é que eu vou falar um pouco hoje sobre esse tema, né. Então, são essas 3 linhas de pesquisa que eu atuo mais, de forma mais enfática dentro desse projeto Conemate. E para a gente falar um pouco dessa divulgação científica antirracista, vou começar lá sobre o que a gente entende como divulgação e como isso vai encaminhando para a gente criar práticas antirracistas dentro da própria divulgação da matemática. Então, para a gente falar sobre isso, vamos falar lá o que a gente entende como divulgação da matemática. Então, essa divulgação da matemática é um conjunto de ações que busca tornar a matemática acessível, compreensível e interessante para diferentes públicos, né? Uma popularização da matemática. E essa popularização, a gente pode entender que ela está dividida essa divulgação da matemática, ela está dividida em 2 partes, que é o que a gente chama de comunicação primária, que é a comunicação entre os nossos pares, né, que são entre os próprios cientistas, e a comunicação secundária, que é, de fato, a popularização da matemática, a popularização e a disseminação da matemática.
E para a gente entender como que essas comunicações se desenvolvem, né, a gente precisa entender como que é a produção da ciência, né? O divulgador da matemática, se ele entender bem como que a ciência é produzida, ele sabe quais são os mecanismos melhores e mais adequados para ele divulgar a matemática dentro desse sistema. Então vamos lá, né? Como que a gente entende esse sistema da ciência, né? Então a gente tem os produtores da ciência, os divulgadores científicos, né, aqui, e esses produtores de ciência, né, olhando para o divulgador da ciência, o divulgador da matemática, também como um produtor não só das práticas próprias da divulgação, como muitas vezes o divulgador também é um produtor de ciência. Então, esse produtor, ele produz a ciência, essa ciência entra num contexto de justificação, que é essa avaliação por pares, né? Toda vez que a gente produz ciência, antes dela ser publicada numa revista, ela de você elaborar uma palestra, ela é avaliada pelos pares, né? Que é esse processo que a gente chama de contexto da justificação. E depois dessa avaliação, né, dessa validação pelos nossos pares, a gente cria um produto da comunicação primária. O que são esses produtos da comunicação primária? São os artigos, as palestras, né, que são voltadas com uma linguagem para os nossos pares, né? Então, não é um produto necessariamente de popularização da ciência, ele é um produto voltado para as pessoas que têm as habilidades e os mesmos conhecimentos de quem a produziu. Daí tem dois caminhos que se abrem aqui, ou esses produtos, esses artigos, esses eventos, eles se voltam para outros produtores de ciência e formam um ciclo aqui só entre os cientistas, né? Ou esse produto cai numa divulgação científica, né? Num divulgador, que ele cria uma interface para popularizar a ciência, né? Então, esse divulgador científico olha para esse produto e faz uma divulgação da matemática. Então, ele cria um produto cuja linguagem é acessível para quem não tem esse conhecimento do cientista, né? Então, esse produto vindo, né, elaborado pela divulgação da matemática, ele sim está numa interface, né, está numa linguagem acessível à sociedade. Então, esse produto que chega da divulgação da matemática, que chega na sociedade. E aí, sim, né, e a gente sabe que é a sociedade que dá os recursos, tanto para a divulgação, como os produtores de ciência, né? Porque a gente tem ou os nossos recursos de fomento vindo de impostos ou de financiamento privado, né? Que não são, e quem escolhe esse financiamento não é necessariamente uma pessoa que tem as mesmas habilidades e as mesmas competências de quem produziu essa ciência, né? Então, veja, toda vez que a gente pensa no sistema da ciência, a gente tem que entender que o fomento também vem de pessoas que precisam da divulgação da matemática e da ciência em geral, para decidir quais ciências vão ser fomentadas, né? Então, esse sistema, ele está fortemente ligado tanto com produção de ciência, quanto a divulgação da ciência, né? Porque o que chega para a sociedade, o que vai ser financiado, passa diretamente por essa transformação de comunicação primária em comunicação secundária, e a gente começa a entender melhor a importância da divulgação da ciência, né? E quais são esses produtos, né, que eu falei, dois tipos de produto, da comunicação primária e da comunicação secundária. Então, na interface da comunicação primária, a gente tem os artigos, os seminários, né, as anais de eventos, que é essa comunicação que tem a linguagem da ciência, né, e tem a comunicação secundária, que é a popularização da matemática e disseminação, que normalmente ela vem através de museus de matemática, laboratórios de ensino, canais de divulgação, redes sociais e revistas. A gente foca muito em divulgação da matemática e não da ciência, porque a gente sabe que, apesar da matemática ser uma ciência, a matemática por si só tem peculiaridades diferentes das outras ciências, né? A gente sabe que a matemática, ela tem todo um viés de ser uma linguagem não acessível, né? Ela tem toda uma mística que a gente, como divulgador científico, precisa desestruturar. Então, ela tem um nuance a mais que as outras ciências, né? Porque ela tem todas essas
particularidades que normalmente não vêm com as outras ciências, né? Esse conceito de que a matemática não é para todos, de que a matemática é difícil, são elementos que os divulgadores da matemática precisam lidar fortemente e que não necessariamente está ligada às outras ciências, né, e sim muito mais forte com a própria matemática. A gente precisa lidar com isso, né, o divulgador da matemática. Então, por isso quando eu falo, em vez de falar divulgador da ciência, eu falo muito divulgação da matemática, porque ela tem algumas particularidades que a gente precisa pensar quando a gente está pensando em popularizar e disseminar essa ciência. E para a gente entender isso, né, que é o que eu já entrei um pouco falando sobre isso, a gente precisa entender como a matemática se relaciona com a sociedade e como esse processo de estruturação da matemática foi construída dentro da sociedade, né? Porque quando a gente entende melhor como esse relacionamento acontece, a gente consegue criar melhores mecanismos para divulgar a própria matemática. Então, a gente precisa entender esse relacionamento entre a matemática e a sociedade, né, que é o que eu chamo de sociologia da matemática, né. Vamos relembrar um pouco dessa construção dos métodos científicos, né, inclusive do papel da matemática na construção do método científico, né. O René Descartes, né, foi um filósofo, matemático e cientista francês que é considerado um dos fundadores do pensamento moderno. O Descartes, ele ajuda a estruturar, a desenvolver uma ideia de um conhecimento universal fundamentado na ordem e na medida e que pudesse organizar todas as ciências sob os princípios da matemática. Ele queria determinar uma ciência geral do raciocínio que deveria fornecer uma metodologia para se alcançar a verdade em qualquer campo do saber. E eles usavam o nome dessa metodologia, né, eles deram o nome para essa metodologia de Mateses Universales. Ele não chegou, o objetivo dele era escrever 36 regras, né, ele acabou escrevendo só 21, né, mas o objetivo dele era escrever regras para determinar a verdade, né, qualquer tipo de conhecimento. E eu não vou falar das 21, né? Eu vou falar só de uma que eu acho muito peculiar, que a gente começa a entender exatamente como a matemática é entendida dentro da nossa sociedade, né? E esse livro aí, que ele não chegou a publicar, né? Eu acho que ele foi publicado depois da morte dele, né? Ele chegou a escrever, mas depois que ele foi publicado, e ele chama Regras para a Direção do Espírito. Eu vou falar dessa régua 4. Nessa régua 4, ele fala assim que precisamos de um método se quisermos investigar a verdade das coisas. Ele fala que ele começou a sua investigação indagando o que exatamente se entende geralmente como termo matemática. E porque além da aritmética e da geometria, ciências como astronomia, música, óptica, mecânica, entre outras, são chamadas de ramos da matemática. Isso me fez perceber que deve haver uma ciência geral que explique todos os pontos que podem ser levantados a respeito de ordem e medida independentemente do assunto e que essa ciência deveria ser denominada Mateses Universales, um termo venerável com significado bem estabelecido, pois abrange tudo que dá direito a essas outras ciências serem chamadas de ramos da matemática. Então, você consegue perceber que ele está caminhando para o que a gente chama depois de matematização do conhecimento, né? Ele começa a caminhar para a gente começar a descrever esse método da matemática, que depois se transforma na metodologia científica, para todo tipo de conhecimento, inclusive o que está dentro da nossa própria sociedade, né? Então, essa Mateses Universales foi um dos marcos conceituais fundamentais no processo da matematização do conhecimento. Ela posicionou a matemática como modelo de racionalidade e certeza, sugerindo que todos os conhecimentos poderiam e deveriam ser organizados com o mesmo rigor lógico e dedutivo da matemática. Ela começa a valorizar a quantificação e a formalização da dedução lógica com critérios de validade do saber, né? Começa a quantificar o conhecimento, estimula o uso da linguagem matemática como forma privilegiada de descrever a realidade
e influencia vários tipos de pensadores, né, como Galileu, Leibniz, Newton, Laplace, que eles aprofundam, começam a aprofundar essa matematização da ciência, né, e que culmina depois na própria matematização do conhecimento. E vocês percebem que para a gente ter esse tipo de modelo de racionalidade, né, para a gente entender esse método, a gente precisa de uma instrução, né? Então, ele não é um método de um senso comum que a gente consegue absorver de forma simples, né? Você precisa de algum tipo de instrução. Isso, como consequência, vira um estopim filosófico, né? E um estopim filosófico decisivo que inspirou a busca por um saber sistemático, preciso e universal, um conhecimento com pretensões matemáticas em todos os domínios possíveis, né? Ele passa a abranger não só a matemática, mas todas as ciências, a moral, a biologia, a política e tudo mais envolvidos, e todos mais os outros ciências envolvidas dentro da sociedade, né? Por isso que a gente fala de matematização do conhecimento, né? Como se a partir desse momento, né, culmina para a ciência só ser válida se ela estiver validada através desse método sistemático. Né, e tem diversos pensadores, né, diversos pesquisadores que estudam a matematização do conhecimento, eu citei alguns aqui, né, então, tem Foucault, Marcuse, Beck, Lakatos, o Kuhn, né, que ele é extremamente crítico a esse movimento de matematização do conhecimento, né, o D'Ambrosio, Maria Helena Souza Pato, Rui Carlos de Camargo Lima, Wagner Rodrigues Valente e Vestivalar. Né, todos eles atuam de forma muito forte dentro dessa matematização do conhecimento. Eu só deixei marcadinho aqui o Foucault, o Marcuse e o Beck, que são os que eu mais estudo para trabalhar com a divulgação científica, né? Então, aqui eu só quis colocar o nome deles para dizer que tem diversas pessoas pensando sobre essa matematização do conhecimento, né? E tá, mas como que isso se relaciona com a divulgação científica, o discurso eugênico, né? Então, vamos pensar como que essa matematização se dialoga diretamente com a divulgação científica, a divulgação da matemática e o discurso eugênico. Para a gente entender esse relacionamento, a gente precisa falar do contexto social brasileiro durante a Primeira República, a gente precisa falar do papel da matemática nos riscos sociais, da definição de eugenia, da implementação dos ideais eugenistas no Brasil e do papel da matemática na ideologia eugenista. Lógico que aqui eu vou dar uma pincelada nesses conceitos, porque cada um desses itens a gente poderia ficar horas e horas falando, né? Então, vou dar só um vislumbre, assim, só uma ideia muito geral, muito superficial sobre todos esses itens aqui, só para a gente perceber como que está tudo relacionado, né? Como que a gente pode relacionar todos esses conceitos. Então, para isso, vamos falar um pouquinho de história da divulgação científica, né? Eu vou focar no Brasil, né? Eu vou focar um pouco mais no período republicano ali, né? Mas a gente pode pensar nessa divulgação científica começando ali em 1500, no período colonial, né? Que vai de 1549 a 1822. Tem essa história de divulgação científica de 1822 a 1889, que é o período imperial, e depois entra aí 1889 até os dias atuais, que é o período republicano, que é um qual eu vou focar mais aqui, para a gente entender esse relacionamento. Então, vamos pensar na história dessa divulgação científica no Brasil, né? Ali no início do século XX, o Brasil começa a ter essa separação entre o Reino do Brasil e o Reino de Portugal, né? Esse processo histórico que culmina na independência do Brasil, lá em 1822, né? E dentro desse movimento de separação do Brasil e Portugal, essas classes dominantes precisam criar uma identidade nacional, né? Porque já que eles estão criando um novo reino, eles se sentem a necessidade de criar uma identidade desse novo Brasil, né? Dessa nova república. Então, esse Brasil, ele começa a ser pensado
como uma nação, com esse advento da independência, e as elites nacionais da época necessitam de uma característica de quem é natural da região, né? Uma autoctonomia. Dessa região, e nessa região, né, de quem é habitado dessa nova república, e precisa criar essa identidade nacional que fosse uma identidade dessa nova república e que, de certa forma, diferenciasse desse colonizador, em particular de Portugal, né? O Brasil sente essa necessidade de se reinventar no momento no qual rompeu com o seu colonizador. Apesar dele querer se reinventar, né, criar essa nova identidade, ele ainda assim quer manter esse vínculo com o colonizador, né? Então ele quer essa identidade, mas essa identidade ainda está muito alinhada com esses ideais europeus, né? Essa identidade nacional, ela vai ser totalmente europeizada. E veja que aqui, quando o Martins usa palavras elites, ele usa de uma forma muito potente, né? Porque conforme a gente vai estudando a eugenia, né? Que daqui a pouco eu vou explicar esse conceito aí de eugenia, a gente percebe que essa palavra elite está fortemente ligada a essa classe dominante com esse perfil europeizado, né? Então, é realmente uma elite nacional que precisa dessa identidade nacional, não é a população brasileira, essa elite extremamente pré-determinada e que não está de acordo com a população brasileira de forma geral da época, nem de agora, nem de antes. O que seria essa identidade nacional, né? Então foi pensado um perfil identitário que ainda mantivesse o ideal do colonizador, uma valorização frente à Europa. E a heterogeneia da época era um dos impeditivos do progresso, né? Porque o Brasil era extremamente heterogêneo, né, nessa época. E essa diferença entre os povos era o impeditivo, segundo a visão dessa elite, dessa autodenominada elite, era um impeditivo ao progresso para criar essa identidade homogênea, alinhada aos padrões do que eles chamavam de civilizados. Mas eu sou totalmente contra usar a palavra civilizado nesse caso, então eu gosto de usar a palavra europeizados, né, porque eram padrões não civilizados, né, porque não tinha nada de civilizado nesses padrões, são padrões europeizados, né, padrões de acordo com a identidade do ex-colonizador. E nisso, a gente tem que entender que, dentro desse processo de criação de uma identidade nacional, a gente está dentro de uma sociedade de risco. O que é essa sociedade de risco, né? Então, a gente está numa sociedade onde perigos são fabricados de forma industrial, né? Então, veja, se a gente lembrar dessa época, desse período, o Brasil, ele está atrasado com relação à sua revolução industrial, né? Ele tem um processo de revolução industrial tardio, então ele tem uma sociedade agrícola que está ingressando num processo de revolução industrial extremamente tardio. Então, ele tem esses perigos, que eu vou falar mais um pouco daqui para frente, fabricados de forma industrial, eles são exteriorizados economicamente pelo mercado, esses riscos são individualizados no plano jurídico e legitimados no plano das ciências exatas. Eles são minimizados no plano político e o Estado, ele é totalmente incapaz de criar o avanço desses riscos, né? E dessa forma ele não consegue mais exercer o seu papel seu papel social, de amenizar os riscos para a própria sociedade. E eu gosto de enfatizar muito que a ciência legitima esses riscos, né? E legitima todo esse ciclo de produção de riscos. Como que ele faz isso, né? Vamos entender qual é a estrutura social para a gente perceber que estamos exatamente falando de uma estrutura de uma sociedade de risco. Então, nesse Brasil da Primeira República, né, que vai de 1889 até mais ou menos 1930, a gente tem uma sociedade majoritariamente agrícola, a gente tem uma sociedade que está em busca dessa nova identidade nacional, mas que está alinhada a um padrão que não condiz em nada com a realidade social da época.
a gente está com uma sociedade que tem um sistema duplo em relação à educação e à escola primária. Ele tem um sistema duplo de relação à educação. Ele tem uma escola primária e profissional, que era destinada ao povo, e uma escola secundária superior, que era destinada a uma classe que eles consideravam superior, que era um privilégio das classes dominantes. Entretanto, quando a gente fala escola primária e profissional destinada ao povo, não é destinada aos ex-escravizados. É o povo, os imigrantes que vieram para o Brasil, né? É uma classe que tem um poder aquisitivo menos abastado e não aos ex-escravizados. Os ex-escravizados da época eram proibidos de estudar, eram proibidos de ter terra, eles não tinham trabalho, eles não tinham moradia, não tinham acesso a ter posses de terras. Não é, quando a gente fala esse sistema duplo, não é para essas pessoas. Além disso, a gente tem 3,5 milhões de imigrantes chegando no Brasil, imigrantes que eles vieram trabalhar, né? Porque a gente lembrar aqui, ó, tem o advento da abolição da escravidão, mas não do sistema escravocrata, que eu costumo dizer que a gente ainda vive até hoje no sistema escravocrata, né? Que a gente não se libertou desse ideal, desse movimento de escravatura, a gente ainda não conseguiu se libertar totalmente. Mas isso são palavras minhas, tá? Nenhum deles falou isso. Mas a gente está aqui com 3,5 milhões de imigrantes chegando no Brasil, né? Imigrantes vindo para trabalhar no lugar dos ex-escravizados. A gente tem essa produção de riscos pela indústria, né, que é esse monte de pessoas chegando, e uma quantidade absurda de ex-escravizados. Então, veja, a gente está totalmente inserido numa sociedade de risco. Então, a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas que não têm mais moradias, não têm mais, não têm acesso à educação, não têm acesso a trabalho, não tem acesso à educação, totalmente marginalizado dentro da sociedade, uma outra quantidade absurda de pessoas chegando para trabalhar, um país com um processo atrasado de revolução industrial, majoritariamente agrícola, que está buscando uma identidade nacional que não está de acordo com a sua população, e o Estado totalmente incapaz de atuar dentro dessa sociedade. Então, a gente está lidando com uma sociedade de riscos, né? E como a ciência legitimou esses riscos, e como a ciência legitimou os riscos nessa sociedade, e como a ciência instrumentalizou a matematização do conhecimento, né? Então, dentro dessa sociedade, a gente pode se questionar esses dois elementos, como a matemática, como a ciência legitimou esses riscos, e como a ciência instrumentalizou a matematização do conhecimento nesse período da sociedade brasileira. Para a gente entender melhor e como responder essas perguntas, vamos falar da divulgação científica dessa época. Essa divulgação científica, né, a gente pode falar dela entre esse mesmo período, ela começou a ganhar corpo com a modernização do país, que é essa revolução industrial tardia, especialmente nas primeiras décadas do século XX. Nesse período havia um movimento intenso de valorização da ciência, do saber técnico como formas de progresso nacional. E nisso começa essa era da eugenia no Brasil, né? O que é essa eugenia? O que a gente pode falar sobre essa eugenia, né? Essa eugenia é um conjunto de ideias que almeja a melhoria genética dos seres humanos. Entretanto, quando a eugenia fala de seres humanos, ela não está falando de todas as pessoas, ela só está falando das pessoas que estão alinhadas aos padrões europeizados. Então, ela pensa na melhoria genética dos padrões europeizados. Ela foi principalmente idealizada por Francis Galton. O Galton era um estatístico, né? Então a gente já começa a perceber que a matemática está fortemente ligada com os ideais eugenistas, e ele era primo lá do Darwin, né? Quando a gente fala eugenia, para ele significava bem-nascido. Então, Galton definiu a eugenia como estudo dos agentes sobre controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente.
E veja, quando ele fala como ele define esse processo, essa metodologia dele, ele fala em qualidades raciais. Então, ele tem certeza que existem qualidades raciais melhores que as outras. Se a gente perceber aqui, eu trouxe para vocês uma propaganda dessa comunidade eugênica, né? Então, ela fala assim, ó, que a eugenia é a direção correta da evolução humana. Como uma árvore, a eugenia desenha seu material de diferentes fontes e as organiza em uma entidade harmoniosa. E se a gente percebe, a eugenia é uma árvore, e lá no pezinho da árvore, ó, a gente tem os testes mentais e a estatística. Então, tá aqui, ó, esse já é um elemento para a gente perceber que os testes mentais é o que depois é que depois eles evoluem. Depois eles têm como consequência os testes de QI, né? E a matematização do conhecimento. E tem a matemática corroborando os seus ideais através da estatística e da própria matemática, né? E o Galton, ele dá uma palestra lá num evento, né? E a Nature, que é uma das revistas mais conceituadas, inclusive até hoje, publica o seu artigo, né? Inclusive, até trouxe uns dados da Nature já atuais. A Nature é uma revista científica interdisciplinar britânica. Ela foi publicada a primeira vez em 4 de novembro de 1869. E, ó, o fator de impacto em 2022 era 64,8. Então, era uma revista muito importante na época e ainda continua sendo uma revista extremamente importante. E o Galton publicou o seu relato sobre a eugenia nessa revista. Aí, quando ele publica esse relato nessa revista, né, que é uma revista de divulgação científica entre os nossos pares, esses ideais ganham o mundo, principalmente em locais como Dinamarca, Inglaterra, Estados Unidos. Eles ganham muitos adeptos nesses lugares, inclusive no Brasil. Quais são esses ideais, né? Qual que é a definição de uma pessoa ideal segundo essa eugenia, né? Lá, o Lapouche, lá no seu texto que chama lá Ariane, ele fala que existem os seres superiores e os inferiores, que são, os inferiores são os judeus, os negros, né? E os superiores, ele dá uma classificação desses seres, né? Os superiores, ele divide em duas partes, os arianos, os mediterrâneos, e os inferiores são todos os outros. Então, veja, ele fala que os superiores eram altos, dolicocefálicos, que isso era uma noção com relação ao crânio, né? Ele fazia medições de crânio, então as pessoas que tinham crânio mais alongados e menores eram considerados superiores. E ele fala aqui, ó, que os superiores possuem visão do futuro, tem esses crânios menores e têm aptidões intelectuais superiores. Então, veja, essa matematização do conhecimento aí, né, essa quantificação do conhecimento começa a ser instrumentalizada pelos eugênicos, né, porque eles começam a perseguir quem são essas pessoas ideais usando esses testes baseados em matemática, né, enquanto que todos os outros eram considerados seres inferiores. Além disso, a gente estudou bastante também os boletins de eugenia, e um dos artigos, ele fala como se compreende essa seleção dos bem-dotados, né? Então, essa seleção, que é esse perfil que a eugenia, esse perfil ideal que a eugenia procura, né? Ele fala dessa pesquisa dos melhores indivíduos, ele fala da organização de uma educação apropriada, a repercussão de sua superioridade sobre a geração seguinte, a busca pelos gênios musicais e a busca pelos gênios da matemática. Então, de novo, aparece aqui, ó, a matemática corroborando os ideais eugenistas, né? Então, eles começam a perseguir os gênios da matemática como se essas pessoas fossem um sinônimo das pessoas ideais segundo a eugenia.
Aqui eu trouxe para vocês, tanto nos outros quadros, algumas das matérias da época. Essa aqui é uma matéria do Globo de 1935, falando sobre a esterilização das pessoas que não estão adequadas a esse perfil eugênico pelo Brasil, né? E como que a eugenia se performou no Brasil? Um dos precursores da eugenia, né, um dos principais encabeçadores dos ideais eugênicos do Brasil, foi o Renato Kell. E ela se performou dentro do Brasil de uma forma muito emblemática e dentre os cientistas, né? E dentre a ciência brasileira e dentro das universidades brasileiras, né? Então, alguns ideais eugênicos do Brasil, eles visavam purificar a raça, que era uma ideia que foi fortemente embasada pelo João Batista de Lacerda, que era médico e diretor do Museu Nacional. O Silvio Romero, ele falava para deixar os negros morrerem. O que você não pode dizer que não foi o que aconteceu, né? Porque se você larga toda uma classe de população sem lugar para morar, sem trabalho, sem educação, sem comida, sem uma forma adequada de sobrevivência, é basicamente dizer que estão deixando as pessoas morrerem. Trazer os estrangeiros para trabalharem nos lugares dos ex-escravizados, e isso realmente de fato aconteceu, e criar penas mais duras para negros e mestiços, né, segundo a visão do Raimundo Nina Rodrigues. E de fato a gente encontra diversos artigos que mostram que realmente tinham penas mais duras para as pessoas negras e mestiças, não só na época, quanto até agora até uns tempos atuais aí, né? Ainda existe esse resquício eugenista dentro do próprio jurídico brasileiro. Então, essa eugenia no Brasil, ela foi encabeçada pelo Renato Kell, né? Ele era farmacêutico, médico, escritor. Eu trouxe aqui quais eram as suas atividades dentro da sociedade brasileira, para a gente perceber que a ciência está fortemente atuando e a divulgação científica ela é um dos agentes principais da disseminação da eugenia no Brasil, né? Principalmente dentro das universidades, porque tem várias pessoas que atuam dentro da universidade, né? O Renato, que era diretor da Bayer, ele estava na Academia Nacional de Medicina, ele encabeçou o primeiro congresso brasileiro de eugenia, ele era da Comissão Central Brasileira de Eugenia, e veja, o último livro que ele publicou é de 1959, que em termos históricos, a gente pode dizer que foi ontem, né? Então, os ideais eugenistas, eles estão muito presentes há pouco tempo no Brasil, né? O que também ajuda a gente a refutar a fala, né, o que eu ouço quando eu faço parte da Comissão de Relações Étnico-Raciais da Sociedade Brasileira de Matemática, e uma das maiores críticas que a gente recebe é que a matemática é neutra e que a abolição da escravidão se deu há muito tempo. Então, esse tipo de entendimento até serve para refutar essas falas, né? Que não é verdade que a matemática é neutra, e não é verdade que esses ideais estão longe da nossa própria sociedade atual, né? Eles estão muito próximos de nós. O Vital Brasil da Campanha também foi outro eugenista que atuou fortemente na implementação desses ideais no Brasil. Ele era médico, cientista, imunologista e pesquisador médico brasileiro, né? Todo mundo já sabe, já estudou ele na escola. Ele foi o criador do Instituto Butantan, que também é um instituto de pesquisa forte no Brasil. E ele é mundialmente conhecido pela descoberta da especificidade do soro antiofídico, do soro contra picadas de aranha, do soro antitetânico e do antidifitérico e do tratamento para picada de escorpião. O Arnaldo Vieira de Carvalho, né? Ele é o fundador da Faculdade de Medicina. Veja, ele é o fundador da Sociedade de Cultura Artística.
Eu quis colocar esse fato aqui para a gente perceber que, conforme a gente vai estudando o processo de divulgação da eugenia no Brasil, a gente percebe que eles atuaram em diversas frentes dentro da sociedade. Eles atuaram dentro da universidade, eles atuaram na educação brasileira, eles atuaram na cultura brasileira, eles atuaram na religião, na religião das pessoas, eles atuaram em diversas frentes dentro da sociedade, porque eles perceberam que existem diversos tipos de pessoa. Existem aquelas pessoas que acreditam mais na ciência, existem aquelas pessoas que acreditam mais na educação, existem aquelas pessoas que acreditam mais na religião. Então, eles conseguiram, de certa forma, abranger diversos tipos de pessoa com seus ideais, atuando em diferentes frentes. Ele também era da Academia Nacional de Medicina, ele tem uma parceria forte com a Fundação Rockefeller, ele é o fundador dos hospitais na clínica, e até hoje a gente tem uma avenida em homenagem da Avenida Doutor Arnaldo, lá em São Paulo, né, em homenagem ao eugenista aqui, né. E o Monteiro Lobato, né, que é essa figura emblemática, ele, né, altamente conhecido, escritor, promotor, editor, fazendeiro. Ele não era político, mas eu coloquei político aqui, porque apesar dele não ser político, ele atuou muito fortemente junto aos políticos, né? Ele lutou fortemente pela implementação da Companhia de Petróleos no Brasil. Ele é escritor de livros célebres e ele era editor, então ele escolhia quais livros, né, porque no Brasil na época não tinha muitos editores, não tinha muita edição de livros no Brasil, né, então ele escolhia quais livros seriam trabalhados no Brasil e quais não seriam publicados, né. Então, veja, a gente tem a eugenia atuando em diversas frentes dentro da nossa sociedade. E a divulgação científica né, a divulgação da eugenia, né? A gente estudou bastante o boletim da eugenia, né? Ele é uma publicação oficial da Sociedade Eugênica de São Paulo, criada em 1918, com o objetivo de difundir ideias e práticas de eugenistas no Brasil. Ele circulou principalmente em um contexto em que as elites intelectuais e médicas brasileiras buscavam melhorar essa população por meio da aplicação desses princípios, né? Então, no começo, ela tinha muito um teor voltado para a divulgação dessa pseudociência, e depois, nos 2 últimos anos, quem virou editor e diretor-chefe desse boletim foi 2 professores da faculdade da USP, né, da Exalc. Então ela tinha um caráter mais científico, era menos de divulgação e popularização dessa pseudociência, e tinha mais um caráter científico para os próprios cientistas brasileiros, né, nos seus 2 últimos anos, porque ela foi encabeçada por cientistas da Exalc. Eu trouxe aqui para vocês alguns dos elementos das reportagens que tinham dentro desse boletim de eugenia aqui, né? Então, a gente tem aqui falando sobre o cruzamento do branco com o preto, né, do professor Luiz L. Silva. Você vê, ele é da farmácia, ele é da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Santos, então era um professor, para a gente perceber que a eugenia está fortemente instalada dentro da nossa estrutura educacional e das nossas universidades. Né? Ele fala assim, é razoável o casamento do branco com o preto? Não, absolutamente não. Ainda mais nem razoável nem decente. Então, veja, essa divulgação aí dessa eugenia, ela trabalha muito com esse ideal de nova identidade brasileira, né, do que é ser, da moral. Então, ele tem uma linguagem muito, que a gente chama de atos da fala, né, ela tem uma linguagem muito performática dentro dos atos da fala, né, pela não razoabilidade, falta com eloquência, a hereditariedade, essa vigilante sentinela que não raramente acorda a humanidade pelos estigmas, pelos sinais que tanto degradam quanto diminuem. A tetralogia, o capítulo das monstruosidades.
Então, veja, ó, esse viés de desumano com o preto no Brasil é muito forte. Conforme a gente vai lendo o boletim, a gente percebe que está sempre desumanizando o negro, o mestiço, né? Essa pessoa que, na verdade, na época era uma maioria da população brasileira. O que todos precisam compreender: o sucesso da eugenia está ligado, antes de tudo, à conquista da opinião pública e, em particular, das pessoas cultas. A primeira condição da conservação de nosso povo, ele está querendo dizer da raça branca, no seu conjunto, é a difusão concreta de sólidos conhecimentos relativos à eugenia. Então, veja, eles percebiam a importância da divulgação da teoria deles, né? À luz das concepções atuais sobre a população, a política da natalidade não tem mais por objeto o aumento de nosso povo, mas sim a conservação do seu nível gravemente ameaçado. O supremo móvel dos esforços da eugenia e dos esforços da rede pública, da repopulação esclarecida, deve ser representada por uma orientação de fecundidade favorável ao futuro da raça, isto é, uma política de natalidade. Os capazes devem participar mais que os incapazes da produção de gerações futuras. Daí você vê uma ideia aí de prevenção, né, de controle de natalidade muito forte dentro do boletim, né? Não basta gritar viva o Brasil. É preciso ser um bom brasileiro, auxiliando por todos os modos e melhorando o físico e moral dos nossos patrícios. É preciso ser também um bom cidadão, zelando eugenicamente pelo futuro das gerações que povoarão o Brasil de amanhã. Eis porque devemos todos estudar, pregar e praticar as leis ditadas pela eugenia. Então, ele tem um viés aí que ele mexe muito com a moral dos brasileiros, né? Então, ele não só é científico, ele sabe como performar essas falas dentro da sociedade, e a gente sabe as consequências que teve essas falas eugênicas dentro do Brasil, né? Quais foram essas consequências das falas eugênicas no Brasil? A gente tem um negro associado à baixa intelectualidade, né, porque eles tinham métodos para determinar quais eram os bem-nascidos e os não bem-nascidos. Ele tem o negro associado ao oposto do belo, porque, além de tudo, eles interferiram em concursos de beleza, em o que era dito, falado, o que era belo e o que não era. Ele tem o negro associado à sujeira, tem o negro associado à falta de motivação ao trabalho, o negro associado à submissão, o negro associado à criminalidade. Eles tinham estudos falando que o negro era mais propenso à criminalidade, estudos com metodologias científicas extremamente duvidosas, né? E o negro associado à falta de dor física. E essa parte eu acho bastante emblemática, porque quando você fala que um ser vivo está associado à falta de dor física, você desumaniza essa pessoa, né? Então, você tira a humanidade dessa classe de pessoas, porque se elas não sentem nem dores físicas, não são humanas, né? Além disso, outra consequência é que o racismo, quando ele se refere ao preconceito de raça, que não é necessariamente o que acontece no nosso país. Então, esse processo eugênico, né, de começar a pensar em controles de natalidade, né, em melhorias dos ideais eugênicos, ele tem como consequência o que a gente chama de colorismo, que não é um preconceito de cor, de pigmento, de quantidade de fenótipos apresentados. Então, os negros retintos têm menos oportunidades, são menos aceitáveis aos padrões de beleza, são menos associados ao nível de intelecto, enquanto as outras pessoas com atributos, enquanto os negros de pele clara sofrem menos discriminação. E isso até culmina numa falta de autodeclaração. Hoje a gente tem até dificuldade em que as pessoas façam sua autodeclaração, porque a gente entende que as pessoas que têm mais fenótipos, que são mais associadas aos negros retintos com mais fenótipos, sofrem mais preconceitos. E os brasileiros sabem disso, né? A gente aprende isso dentro da nossa sociedade. E isso culmina até numa dificuldade na autodeclaração.
quais que a gente poderia trabalhar como processo de reparação desses ideais eugênicos, né, que ficaram na nossa sociedade. Política de cotas nas universidades, né, porque quanto mais pessoas entrando nas universidades, mais pessoas diversas entrando na universidade, a gente tem outros tipos de pesquisas, a gente tem intelectuais diferentes, pensando de forma diferente, dentro da sua própria realidade. Políticas de permanência, porque não adianta ele entrar, a gente tem que fazer com que a pessoa permaneça e termine seus cursos dentro das universidades. Políticas de acolhimento dentro das universidades, né? A gente precisa de uma educação antirracista e inclusiva, né? Eu até costumo dizer que se a educação não for antirracista e não for inclusiva, nem é sequer educação. E a gente precisa de divulgação científica, né? Da mesma forma que eles entenderam que a divulgação científica pode fazer toda a diferença numa sociedade, a gente precisa entender a mesma coisa. A gente precisa entender que a divulgação científica, a divulgação da matemática pode fazer toda a diferença, só que aí de uma forma mais diversa, né, dentro da nossa sociedade. E eu quero fazer uma propaganda aqui, né, que eu sou membro da Comissão de Relações Étnico-Raciais da Sociedade Brasileira de Matemática, e a gente está sempre tentando trabalhar com ações que visem a diversidade dentro da sociedade da matemática, né. E quero agradecer o convite e fico muito honrada de ter podido falar um pouco, de poder falar um pouco da minha pesquisa aqui para vocês. Gente, muito obrigada, Marcela, nossa palestra, assim, enriquecedora, assim, a gente vê a questão da nossa história, né? Muitas vezes a gente não tem acesso a perceber que todo esse racismo estrutural que existe na sociedade, né? Tem toda uma retrospectiva histórica, foi muito interessante. Eu coloquei aqui no chat, né, que agora no final a gente estaria, né, aberto a comentários, perguntas. Vai ser colocado também a lista de presença, né, mas eu pedi que vocês colocassem aqui perguntas e comentários, né? Teve a professora Anne Michele, né, que é coordenadora do EMAR, colocou aqui, não tinha visto ainda tão claramente, né, a busca colocada dessa forma como você falou, né, a busca por gênios matemáticos com metodologia da eugenia, né? O De Crolli ali no texto, o De Crolli, ele trabalhava com educação inclusiva, né, o que é até uma dicotomia aí, né? E ele fala claramente nos textos dele, nos textos do boletim, né, que a gente leu diversos textos, e ele fala claramente que os gênios da matemática e da música, são muito provavelmente essas pessoas aí que estão de acordo com esse perfil eugênico que eles estão buscando, né? Porque eles passam a querer determinar quem são essas pessoas que devem fazer parte dessa elite e quais não, né? Então, eles buscam muito essa seleção aí de quem é da elite e quem não é. E isso gerou uma consequência na nossa sociedade que a gente percebe até hoje, né? Essa divisão de elite, de quem é da elite e quem não é na nossa sociedade. Então, a matemática está aí fortemente envolvida nesse processo, né? Certo. A professora Anne Michele levantou a mão. Pode falar, Anne Michele. Oi, gente. Marcela, eu adorei a sua palestra, eu achei muito importante, de várias informações aí que eu não tinha, embora eu venha lendo muito sobre a questão da luta antirracista, sobre o racismo no Brasil, né? A gente tem bibliografia muito boa, né, hoje em dia, então não há como a gente ficar assim, fora sem se informar. E assim, sobre essa questão, deixa eu só dar um aviso antes aqui, pessoal, olha, tem aí o link de presença, e é muito importante que vocês façam a avaliação do evento também, porque para que a gente possa, para que o projeto Eventos continue, ano que vem tem a renovação, e continue trazendo essas palestras tão boas quanto essa que a gente está tendo hoje, da professora Marcela.
Então, eu já vou botar o link ali da avaliação para vocês avaliarem o evento também. Mas eu quero fazer uma pergunta. Uma pergunta não, um comentário. Ou pergunta, né? Então, porque, assim, uma coisa que eu percebo muito claramente é que ainda hoje o papel da matemática, da escolarização matemática, né, da matemática, assim, escolar, está muito associado a um filtro mesmo, né? A gente sabe que a matemática é aquela que você, para passar no vestibular, então, de certa forma, e agora a gente ainda por cima tem também, a gente continua tendo como política pública, podemos dizer, na qual se investe muitos recursos, inclusive as Olimpíadas de Matemática, que também tem esse, um pouco, claro, você pode dizer incentivo os outros também, incentiva alguns, né? E na medida em que ela se torna obrigatória nas escolas públicas, ela também gera muita frustração, muito afastamento. Então, parece bastante com alguma coisa feita para encontrar os talentos, né? E eu não estou dizendo que encontrar talento seja uma coisa ruim, mas que a gente está pensando nisso como ainda política pública de grande investimento na educação matemática. Então, tendo em vista essas questões, né, eu queria saber exatamente sua visão, não é que, de certa forma, assim, ainda que possa ter mudado um pouco a roupagem, mas a matemática, em particular a matemática no contexto escolar, ainda está muito associada a práticas que reproduzem a desigualdade social. Eu acho, sim, eu acho que essa ideia de que matemática é para poucos, né, poucas pessoas entendem que matemática é difícil, ela é consequência, eu vejo ela como uma consequência desse processo eugenista brasileiro, assim. Eu sou muito contra essa noção de quem entende matemática é mais inteligente. Eu acho que a gente vive nesse contexto, né? Sempre que eu penso em divulgação da matemática, eu sempre penso em desestruturar essa ideia, porque a matemática não é difícil, a matemática não é para poucos, então ela só foi elitizada, né? Então, assim, ela não é que ela só não teve, as pessoas só não teve acesso, e a gente percebe ao longo da história brasileira, né? Não é todo mundo que tinha acesso à educação. Então, como que você olha para uma pessoa que não tem acesso à educação e fala para ela que ela não é boa em matemática, se matemática ela tem todo um processo metodológico que precisa ser ensinado, ele não é natural, né? Então, veja, como que você fala para ela, você não sabe isso que não foi te ensinado? Claro que ela não sabe, né? Porque ela não teve acesso a essa escolarização. Então, essa noção de matemática é difícil está intimamente ligada à falta de acesso da população brasileira à educação de qualidade. Então, a gente não pode ter uma métrica de avaliação, sendo que não é todo mundo que tem acesso a essa qualidade de ensino, né? E eu sou muito contra, eu acho que isso é um viés eugênico fortíssimo dentro da nossa sociedade, né? Eu vejo isso como consequência disso, né? Eu não sei se eu respondi, né, o que você perguntou, Não, né? respondeu, né? Obrigada. Eu acho que essa pergunta da Anne, eu estava pensando nisso, né? Assim, relacionado com essa questão da educação básica, né? De como abordar esse tema na educação básica e superior, né? Sem cair, assim, em simplificações do apagamento, né? E até pensando tanto abordar na educação básica e superior, mas assim também como na formação dos professores, né, da educação básica, esse tema, porque realmente ele não é um tema que é discutido na formação dos professores, assim. Eu só fui ter essa visão realmente a primeira vez que eu vi você falando sobre o seu trabalho, né, Marcela, porque eu até achei muito interessante trazer você para falar aqui no evento, porque a gente não tem acesso a esse conhecimento de uma forma assim, enquanto na formação de professores, né, tanto assim, eu fiz licenciatura, depois atuei na educação superior, participo do EMAR, mas assim, eu só fui ter esse conhecimento, talvez também não tenha buscado tanto, com tantas leituras, né, como a Michelle falou, a gente discute no EMAR, a gente lê, mas realmente essa questão de como isso está impregnado na nossa visão de ciência, na divulgação científica, né? Então, como que você acha que isso poderia ser levado, né, para esses espaços, abordado criticamente?
eu vejo que na matemática em si ele tem muita bloqueio, né? Porque o pensamento do matemático é que a matemática é neutra. Então, eu acho que o primeiro passo seria desmistificar essa ciência neutra, né? Porque a ciência, ela pode até ser neutra, mas a forma que ela foi construída, o que foi escolhido para ser trabalhado dentro dessa ciência, não é nada neutro. Isso não é neutro, né? Então, veja, a natureza é neutra, pode até ser, mas o que foi escolhido para ser desenvolvido dentro dela não é. Então, isso precisa ser desmistificado, né? Então, acho que a partir dessa desmistificação, daí sim que a gente começa a conseguir trabalhar os outros elementos, né? Como a matemática contribui para a sociedade de risco, né? Que eu ainda acho que a gente vive numa sociedade de risco de outra forma, né? Com outros riscos, mas a gente vive numa sociedade de risco, né? Com excesso de consumo, com excesso de tecnologia, a gente está em outros tipos de risco. Como a matemática contribui para isso? Como a matemática continua contribuindo para o racismo estrutural brasileiro? Tudo isso só pode ser pensado quando o próprio matemático começar a entender que a matemática não é neutra, a ciência não é neutra, né? Eu acho que a gente precisa ter... Eu falo de sociologia da matemática, né? Então, a gente precisava de ter mais pesquisadores falando da sociologia da matemática. A gente tem poucos matemáticos falando sobre isso, a gente tem alguns sociólogos e alguns filósofos falando sobre essa sociologia da matemática, mas acho que a gente precisa ter mais matemáticos falando sobre isso, né? Marcelo, eu vou fazer um comentário, então, e uma pergunta com relação a isso que você está falando, né? Porque eu fiz a minha graduação, o meu mestrado e o meu doutorado em matemática, tá? Então, eu me formei uma doutora em matemática que nunca tinha estudado, por exemplo, epistemologia. Então, eu fazia ciência, mas nem sequer sabia o que era ciência, entende? Você está falando em sociologia da matemática, eu acho também filosofia da matemática e da ciência. Você não acha que tudo isso era necessário? Porque, assim, a sensação... Hoje, eu olho para trás e digo, eu me formei uma doutora ignorante. Eu era uma doutora ignorante, eu podia saber muita matemática, ser capaz de provar muitos teoremas. Mas isso não muda o fato que eu era ignorante com relação a uma série de coisas que estão relacionadas ao meu trabalho como matemática, inclusive com efeitos que o meu trabalho como matemática poderia ter, né? Como você mesmo está falando, a gente acaba, bem ou mal, a pessoa, eu, por exemplo, que me formei doutora em matemática e nem sequer licenciatura tinha sido feita por uma idealização que existe na nossa sociedade, que é outra coisa que a gente precisa colocar em questão, eu era ouvida quando eu falava sobre ensino de matemática, mesmo que eu não tivesse formação em ensino. Entende? Nós somos, os matemáticos acabam sendo tomados como aqueles que são colocados no lugar daqueles que podem falar, que têm legitimidade para falar sobre muitas coisas para as quais, de fato, eles não necessariamente estão preparados. Né? Educação matemática, enfim, e sobre a própria, essas questões que a gente está falando aqui envolvem filosofia, envolvem sociologia e coisas que não fazem parte da formação do matemático, infelizmente. Você não acha que a gente tem aí um problema, um ponto assim, chave, né? Às vezes a gente fica só dizendo, não, na licenciatura a gente tem que colocar, e tem que colocar um monte de coisa na licenciatura, mas eu acho que não é só, acho que no bacharelado também está fazendo muita falta, não? Eu acho, e eu confesso que eu me senti da mesma forma, porque eu comecei a participar das reuniões do NEIAB, e eu comecei a perceber que eu não tinha nada, nenhum. Daí tinha historiador, tinha o pessoal da letras, tinha, porque como é um núcleo interdisciplinar, começou a aparecer diversas outras ciências totalmente diferentes da matemática. E eu comecei a perceber, eles têm um conhecimento em comum que é da ciência que eu não tenho. E eu sou cientista, por que eu não tenho? Porque a matemática se excluiu desse processo, né, epistemológico aí, né, de entender a matemática dentro da sociedade, né? Então, ele partiu do princípio que é neutro, que não precisa desse viés, só que precisa. Tanto que a matemática
para quem entende esse processo, usa a matemática de todas as formas possíveis, inclusive os eugenistas, e a gente está sempre quieta, a gente não questiona, porque se a gente questionasse, a gente já teria questionado há muito tempo várias formas do atuar matemática dentro da sociedade, e o próprio matemático nunca questionou, né? Teve uma fala aqui do Leonardo: entender a matemática como linguagem é o desafio. Posso estar errado. Eu acho que a gente entende ela como linguagem dentro da própria matemática, né? Agora, como linguagem na sociedade, tanto que, por exemplo, as pessoas que eu mais vi falando, os pensadores que eu mais encontrei falando sobre isso, não eram matemáticos, eram sociólogos e filósofos, né? Então, eles que falam mais sobre a própria matemática, como ela atua na sociedade, do que o próprio matemático. Coisa que não acontece em quase nenhuma outra ciência, né? É sempre uma pessoa que tem o conhecimento que fala como ele atua na sociedade. A matemática, não. Você perceber a importância disso quando eu comecei a trabalhar com divulgação científica. Porque quando eu comecei a trabalhar com divulgação científica e fazer a faculdade de marketing, eu precisava responder a pergunta: como que as pessoas entendem a matemática? Como que elas percebem a matemática para eu poder divulgar? E quando eu fui pesquisar sobre isso, eu vi que ninguém dava essa resposta, porque a gente não pesquisou sobre isso, né? A gente pesquisa diversas outras coisas, mas como a sociedade entende a matemática e como ela é absorviza na matemática, existem muito poucas pessoas estudando. Daí eu vi, putz, tem essa lacuna. A gente precisa começar a olhar para como a matemática é vista dentro da própria sociedade, para a gente conseguir divulgar de uma melhor forma possível. Então, eu tinha uma outra pergunta que é a seguinte: a gente fala da matemática, né? Mas será que, assim, a gente não poderia, talvez, ou não deveria, nesse contexto, falar das matemáticas, entendendo que existe uma matemática que é aquela que tem sido, né, dentro da colonização, sempre colocada como se fosse a matemática legítima? E a gente também não contribui, não deveria também, né, buscar abrir espaço para outras matemáticas, né? Era sobre essa questão, assim. Concordo, eu concordo. Tanto que, por exemplo, o pessoal que estuda história da matemática, né? O pessoal principalmente da história, né? Eles falam as matemáticas, porque eles já têm esse pensamento diferente do nosso, né? E muitas vezes, quando eu vejo palestras deles, eles já usam esses termos, as matemáticas, né? Porque tem diversas formas de se olhar a matemática. Tem um outro comentário aqui no chat, né? É super naturalizado que a matemática é somente para os homens, em maioria brancos. Ninguém se pergunta sobre isso, né? Fica dado que eles é que têm inteligência para as exatas, né? Essa questão de gênero, né? Também está atravessada você pode ter são atravessamentos, né? De questões também podem estar associados à divulgação científica, né? Essa questão dos estereótipos, de quem que tem o saber, né? O homem branco, tem toda mais etc, né? Que são como que a sociedade vê quem que é o detentor do conhecimento, quem que é. Essa fala da Mônica está relacionada com isso. Tem alguma coisa a falar sobre esse tema, Marcelo? Eu vejo ela bastante enviesada, né, o estudo da matemática, né, e até tem alguns relatos que falam que a mulher fazia muita licenciatura, porque a única educação que restava para ela, mas ela não fazia o bacharel, por exemplo, né, que daí já não era para ela. Então, existem muitas mulheres na licenciatura, né, existiam, né, mas no bacharel não, justamente por esse viés aí de que é o homem que tem o detentor do conhecimento. Inclusive, eu pensei muito, né, sobre o porquê eles usaram a matemática como a ciência que determina quem é inteligente, quem não é, né? Eu entendo que seja pela facilidade de validação. É fácil você validar o pensamento matemático, né? Porque esse viés de binário da matemática
você consegue determinar o que é um argumento válido, o que não é. O que não acontece nas outras ciências, né? Como que você vai falar que um pensamento de alguém é errado e o pensamento de outro pesquisador, de outro filósofo é errado? Não existe isso. Então, tem uma argumentação, e essa argumentação, ela tem um viés diferente da outra, mas você não pode dizer, dificilmente você consegue determinar o que é certo e o que é errado. Agora, na matemática é fácil validar. Ou ou o argumento é válido ou ele não é. Então, eu acho que essa facilidade de validação foi que fez com que a matemática fosse usada para determinar essa quantificação do conhecimento, coisa que seria muito mais difícil nas outras ciências. Então, eu nem vejo, eu nem acredito mais de quem tem um conhecimento matemático, né, não sei se algum dia eu acreditei, fosse mais inteligente que os outros. Eu acho que é mais fácil validar, certificar um argumento válido dentro da matemática do que nas outras ciências. Mas dizer que é mais inteligente, é menos inteligente, para mim isso é uma falácia, assim, não é verdadeira, não tem como a gente acreditar mais nisso, né? De quem tem um conhecimento matemático é mais inteligente que os outros. Isso na minha percepção agora é totalmente errado e na verdade sempre foi. Então, gente, vocês têm mais perguntas e colocações aqui no chat? Não. Marcelo, eu lembrei agora de uma historinha que eu escutei na época que eu estava, porque depois que eu percebi minha ignorância, eu fui cursar psicologia. E aí eu encontrei um momento com a seguinte historinha aqui, o Piaget teria ido visitar Binet. Binet é aquele dos testes de Binet, são testes de inteligência, todo mundo já deve ter visto alguns testes que tem lá, que você tem que encontrar a figurinha que segue, não sei o quê, era muito usado antigamente. Acho que talvez hoje em dia já não seja, mano. Fala, Marcelo. Não, ele teve como consequência o teste de QI, né? Esses testes de Binet. Exatamente. Aí, os testes do Binet são esses que levaram a esses testes do QI. A historinha de justamente que o Piaget foi visitar o Binet para entender o que teste era aquele, né? Então perguntou, mas o que esse teu teste mede? Aí o Binet falou, a inteligência. Aí o Piaget falou, tudo bem, mas e o que é a inteligência? Como você está conceituando a inteligência? E o Binet falou, é o que o teste mede. Entendeu? Então, é exatamente isso, é produção de subjetividade. Você produz um instrumento, você dá um nome, como você falou, os atos da fala também, a questão performática. Você dá um nome para isso e diz, isso aqui é um teste de inteligência. Por quê? Porque eu estou dizendo que é. Se você é bom nisso, você é inteligente. Se você não vai bem nele, então você não é inteligente ou é menos inteligente, né? É assim de simples. E os eugenistas usaram muito esses testes aí para determinar quem era inteligente e quem não era, quem era da elite e quem não era. Então, ele tem um viés eugênico muito forte, né? Mas é uma consequência da matematização do conhecimento, né? Porque se você entende um método, você é inteligente. Agora, quem não teve acesso, quem não conhece, quem não teve o acesso a esse tipo de conhecimento, não é considerado inteligente. Ou seja, é um método totalmente enviesado, né? E ele vai sendo validado pela própria matemática, porque aí depois o que as pessoas veem? Elas começam a observar que tem uma correlação entre o resultado bom nesse teste e você conseguir entrar para a universidade e fazer um curso universitário. É claro que tem. Porque o teste foi desenvolvido, assim como o curso universitário, de uma forma excludente. Foi desenvolvido em termos e através de métodos e processos de seleção que é para eliminar, de fato, né? Então, é lógico que tem. E aí você reforça, como se mas por trás disso está sempre um vazio, não tem realmente nada que possa dizer, que você possa usar para dizer, não, isso aqui, de alguma forma, está relacionado a um conceito de inteligência que não seja autorreferencial, né? Tudo é sempre autorreferencial. Mas a matemática vai validando, né? Através de estatística. Uma estatística é uma estatística fora, porque a metodologia é ruim, né? Porque você só avalia quem teve acesso ao método, não é uma estatística boa, né? Exato. Né, não tem como, né? Porque eu não estou avaliando aquele que... E aquele que não teve? Se eu avaliar dentro do método do qual ele não teve acesso, ele vai ser ruim, lógico. Ele não teve acesso ao método. Então, uma metodologia dentro da própria metodologia que a própria matemática fez,
não é bom. Claro, exato. Assim como a meritocracia, né? O próprio conceito Exato. que aí você cria esse mito de que não, quem foi caminhou mais longe é porque mereceu mais, só que você ignora o fato de que as condições nunca foram iguais, né? Nunca foram iguais de oportunidade. E a matemática, quando chegou com os estruturalistas também, ela justamente se tornou ainda mais forte, justamente que ela dava mais forte essa questão da matemática para validar as outras ciências, né, através do estruturalismo, né, quando você diz assim, não, mas se até na antropologia a gente está procurando estruturas, então é a matemática mesmo que nos permite validar tudo, né? Aí pronto, o negócio já era, né? Virou, daí de fato a gente pode falar de matematização do conhecimento, né? Daí não tem mais jeito, né? A gente só precisa agora tentar desestruturar isso, né? De as pessoas entenderem que não é uma validação de conhecimento, de fato, né? É uma validação de quem entende o método e de quem não entende, não de fato de conhecimento. Uhum. Ana, acho que tem algumas coisas aqui no chat, ó. Depois que o medo da matemática fica arraigado, o que fazer? Olha, a gente trabalha fortemente em popularização, né? Mas depois que a gente criou esse medo da matemática, né? Daí é muito difícil a gente criar um gosto pela matemática, né? Mas a gente tenta, tendo outras formas de, né, ensinos não formais, né? Através de popularização, através de museus de matemática, né? Hoje em dia a gente usa muito a rede social, né? Porque daí a gente consegue acessar a pessoa no momento que ela não está pensando em ensino, né? Então, se você usa uma rede social, um canal do YouTube, você consegue acessar a pessoa no momento que ela está mais descontraída, que ela está mais acessível a esse conhecimento. Só que daí você tem que criar uma forma nova de falar com ela, né? Que é por isso que eu fui fazer marketing, porque daí você começa a criar mecanismos para tentar falar de uma forma mais amigável com essa pessoa, né? Que é o que o marketing faz, né? Ele tenta te vender um produto que você não quer, usando uma linguagem acessível para você. Eu falei assim, será que se a gente não fizer isso com a própria ciência, a gente não consegue mostrar o quanto a ciência é importante, o quanto a gente consegue popularizar usando o próprio mecanismo da lógica de mercado ao nosso favor? Né? Então, quando eu fui fazer marketing, eu pensei exatamente nesse contexto, né? Como que a gente consegue acessar de uma forma melhor nosso público, né? Não, muito legal essa sua fala. Eu lembrei, só tem relação com isso, né? Que você estava falando de falar numa linguagem acessível, né? Só dar um relato aqui no projeto, tem um outro projeto de extensão que eu coordeno, que tem oficina de matemática, né? Para meninas. E ano passado a gente fez um evento para os pais, para falar das atividades que tinham sido feitas, né? E aí teve uma atividade que era receita, era fazer um brigadeiro que não ia no forno, e mostrou todas as atividades, eram muitos jogos, é mostrar a matemática de uma outra forma, né? E aí, depois da apresentação, uma mãe veio falar assim para mim: essa sua matemática é muito bonita. Essa frase isso me impactou, e agora a sua fala me lembrou, porque assim, quando foi mostrada a matemática de uma outra forma para aquela mãe, que é até um objetivo do projeto também, né? Não atingir só as crianças, né? Só que ela falou assim: essa sua matemática, como a matemática fosse minha, mas a matemática não era minha, mas ela percebeu que a matemática também não era só aquilo que ela conhecia, ela viu, na receita também tem, quer dizer, através de uma outra linguagem, né? Assim, ela não participou da atividade, mas ao ver, assim, né, descrevendo que as meninas estavam trabalhando matemática, aí tinha foto delas brincando, jogando na quadra, fazendo receita, né? Ela viu uma beleza que ela não conhecia, o que ela não. E achei muito interessante que você falou da visão do marketing, né? Você mostrar uma linguagem acessível, né, para aquela pessoa, né, para mudar o referencial, né? Que tem a ver com essa pergunta, né? Depois que o medo já está arraigado, o que fazer, né? Você tem que mostrar de outra forma, né? Usar uma outra forma de acessar aquela pessoa, né?
quando a gente olha para a estrutura do marketing, em nenhum momento lá, você faz os cursos, você faz as disciplinas, em nenhum momento ele fala assim, mas e se a pessoa não quer esse produto? Beleza, isso não é questionado. O que é questionado? Como você vai falar com aquela pessoa? Isso é muito trabalhado, né? E se a gente começar a usar essa estrutura para popularizar a ciência, a gente consegue começar a mostrar a beleza dela. Mesmo para as pessoas que estão fechadas, né? Que estão fechadas para ela. Então, gente, ó, não colocaram mais perguntas aqui, né? Eu quero aproveitar e agradecer a professora Marcela Ferrari mais uma vez pela sua fala, né? Por essa discussão enriquecedora sobre esse tema, né? Estou tendo aplausos aqui, estou vendo ícones de aplausos aqui. Muito obrigada pela sua colaboração, por nos brindar nesta tarde aqui com todo esse conhecimento, né? Gente, deixa eu agradecer, eu fiquei muito feliz por vocês terem me chamado, né, fiquei muito feliz mesmo, assim, eu tentei preparar uma palestra com o maior carinho, né, com maior atenção, assim, para tentar mostrar meu trabalho, né, que eu gosto muito, né, eu gosto muito de divulgação científica, né, eu entrei nesse mundo aí e sou muito, muito grata a ele, muito feliz, porque agora eu estou na minha melhor pesquisa, no mais feliz possível, estudando a divulgação científica, a divulgação da matemática, né, então, eu fico muito feliz por vocês terem me chamado e terem me dado essa oportunidade para falar um pouco do meu trabalho. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, Marcela. Nossa, foi muito, muito bom mesmo. Muita aprendizagem para a gente. Muito obrigada. E aproveitar para lembrar todo mundo, pessoal, de clicarem no link de presença, marquem suas presenças e façam a avaliação do evento também, tá? Não deixem de fazer. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ana, também pela mediação, não só pela mediação, a Ana que trouxe a Marcela, fez o contato e trouxe a Marcela. Muito obrigada, Ana.